Bem-vindos ao Mente Espanto. Olha, por muito tempo, a gente pensou no nosso sistema solar como o nosso quintal. Sabe, um lugar com regras que a gente já entende, tudo sob controle. Só que essa nossa percepção de tranquilidade foi, assim, completamente abalada por um visitante recente. Um objeto que veio de outra estrela e que simplesmente parece desafiar as leis da física que a gente conhece. Pois é, essa é a pergunta que está no centro de todo o mistério em volta do objeto 3I/Atlas. O que a gente está observando? É um fenômeno natural, só que incrivelmente raro? Ou é alguma coisa construída? Vamos dar uma olhada nas evidências que estão deixando astrônomos do mundo todo de cabelo em pé. Antes da gente mergulhar de cabeça no que é estranho, vamos só definir o que seria normal. Um objeto interestelar é basicamente um viajante cósmico, um turista de outro sistema estelar. A gente espera que eles se comportem como os cometas e asteroides que já moram por aqui. O 3I/Atlas, no entanto, ele rasgou o manual e quebrou todas as expectativas. Então vamos direto para o ponto mais desconcertante, algo que foi destacado pelo físico Avi Loeb. É a chamada anomalia número 12, os jatos do objeto. Pelo que a gente entende de física, eles simplesmente não deveriam se comportar do jeito que foram observados. Não deveriam mesmo. Pensa num cometa. É basicamente uma bola de gelo suja que está girando no espaço. Conforme ele chega perto do Sol, o calor transforma o gelo direto em gás, e esse gás escapa em jatos. Só que, como o cometa está sempre girando, esses jatos deveriam sair em espiral. É um princípio básico, igualzinho à água que sai de um irrigador de jardim quando ele está ligado e girando. E é exatamente aqui que a realidade dá um tapa na cara da teoria. O que a gente esperava ver? Um rastro curvo, em forma de leque. E o que os telescópios viram saindo do 3I/Atlas? Algo totalmente diferente. Jatos perfeitamente retos, lineares, como se fossem disparados por um propulsor fixo, e não por uma superfície que está girando sem parar. O que torna tudo isso tão bizarro é que a gente tem certeza, o 3I/Atlas está girando. Ele completa uma volta em torno de si mesmo a cada 16 horas. Então, a pergunta de $1 milhão é: como um corpo em rotação constante consegue emitir jatos que não se curvam? Isso é uma contradição física fundamental. Essa citação, inspirada na análise do Avi Loeb, resume o enigma de forma perfeita. É como se existisse algum mecanismo que estabiliza a emissão dos jatos, contrariando ativamente o giro do objeto. Nenhum processo natural que a gente conheça consegue explicar isso. É um comportamento que sugere algum tipo de controle. E o pulo do gato é que esses jatos impossíveis não são fato isolado. Eles são só a peça mais visível de um quebra-cabeça muito, muito maior. Quando a gente começa a somar todas as outras anomalias, o cenário fica ainda mais intrigante. A lista de esquisitices é longa. A trajetória do 3I/Atlas foi um tipo de Grand Tour, passando perto de vários planetas, o que tem só 0,2% de chance de acontecer por acaso. Ele mostrou uma anticauda, que é um rastro de poeira apontando pro Sol, desafiando o vento solar. Ele acelerou sem perder a massa que a gente esperaria e, talvez o mais impressionante de tudo, sua origem foi rastreada até o mesmo pontinho no céu de onde veio o famoso sinal WOW. Até a composição química dele desafia a lógica. Tem muito metal, uma proporção estranha de níquel para ferro e, o mais chocante de tudo, só 4% de água. Gente, cometas são, por definição, bolas de gelo. Um objeto com tão pouca água não deveria ter jatos ativos de gás. A conta simplesmente não fecha. Vamos nos aprofundar um pouco nessa conexão porque ela é surreal. Em 1977, a gente detectou o sinal de rádio mais forte e promissor de uma possível origem extraterrestre. Décadas depois, um objeto físico, lotado de anomalias, chega vindo exatamente daquela direção. A chance disso ser uma mera coincidência é astronomicamente pequena. E tem mais um detalhe crucial para botar lenha nessa fogueira. Se o Sol fosse a única fonte de energia, os jatos só poderiam sair do lado iluminado, certo? Mas o 3I/Atlas foi observado emitindo jatos do seu lado escuro, o lado noturno. Isso implica com muita força que o objeto tem uma fonte de energia interna própria. E bom, rochas e cometas não costumam vir com bateria. Então tá, o que tudo isso significa? Todas essas anomalias levaram a um debate científico intenso. E, essencialmente, existem duas hipóteses principais competindo para explicar o que, afinal de contas, é o 3I/Atlas. De um lado, a gente tem o princípio da navalha de Occam. A explicação mais simples geralmente é a correta. Nesse caso, seria um cometa natural, mas de um tipo que a gente nunca viu antes. Do outro lado, existe a hipótese artificial.
Ela argumenta que, quando tantas coisas improváveis se acumulam num único objeto, a explicação mais lógica talvez seja que ele não é natural. E essa hipótese artificial se alinha com um conceito chamado sonda de Braswell. É uma ideia teórica de uma civilização avançada que envia sondas autônomas para explorar a galáxia. O comportamento que a gente viu no 3I/Atlas, sobrevoar planetas, acelerar na saída do sistema, é perturbadoramente consistente com o que se esperaria de uma missão de reconhecimento robótica. No fim das contas, seja qual for a resposta, o ponto principal é este. A ciência não avança com respostas fáceis, mas sim com mistérios que nos desafiam. O 13I não nos deu só um mistério. Ele nos deu um arquivo com 12 grandes perguntas que estão empurrando as fronteiras do nosso conhecimento sobre o universo. E a questão final permanece no ar. Esse visitante cósmico é um fenômeno natural super exótico que vai reescrever os livros de astronomia? Ou a gente está olhando para a primeira evidência concreta de tecnologia criada por outra civilização? A resposta, por enquanto, continua lá fora. Muito obrigado pela companhia e mais essa análise aqui no Mente Espanto e a gente se encontra na próxima.